Gente querida, alegria do encontro. Estou aqui nesse ativismo delicado por uma estética da vida viva. Hoje com a pesquisa em artes manuais. Eu conversei com a querida Sofia Amorim no Instagram, foi uma delícia. A gente falou da pesquisa dela, que também é o 11º volume da nossa coleção Artes Manuais para Educação, assim, aprendizagens e processos de singularização. Mas eu queria, como a gente comentou lá, eu queria mostrar para vocês aqui, então, a beleza da pesquisa. Logo em seguida, vocês vão ver a conversa. Então, o título da pesquisa dela é Corpo Narradora, Contos, Mulheres, Artes Manuais. Olha só, olha a pergunta. O que pode o corpo de uma mulher artesã? De Spinoza a Sofia. É uma beleza. Então, olha o processo de pesquisa, entrevistas, leituras, produção de conto, imagens, trabalhos manuais. Olha só, o livro dela é uma coisa assim, estonteante, sabe? Compor pensamentos enquanto se faz, né? Infinitezas de bordado. De uma poética, não é? Olha só. Bordadeira devoradora de fios, singularidade, obrigação, corpo domesticado. Poço e costuras, os contos, vestido vermelho, costura de rios, potência, forças ativas e reativas, questões do corpo. Qual é o valor de um paninho? Dentro e crochês, contos, a maior árvore do mundo e inutilidades, experiências, afetos, arte e artesanato. Olha que beleza essa experiência que a Sofia fez com esses alfinetes. Maravilhosa, maravilhosa. Muito bem, malhas e tricôs, 5 agulhas, não conto do tricô com as amigas. Universo feminino, casa, labirinto. É uma beleza. E a saia, gente? Olha só que beleza. Pequena alusão a corpos e saias. A gente continua tendo corpo enquanto faz pano. Isso é demais, né? Muito bem. E aí, olha o livro dela, olha o corpo narradora original e pronto, acabou. Vou mostrar, então, aqui. A gente está preparando uma nova edição da coleção. Né? Vai sair logo depois que sair a segunda coleção. E aí eu convido vocês a assistirem agora, na sequência, a conversa que eu tive com ela pelo Instagram. Estou aqui com Sofia Amorim. Sofia Amorim, agora, é também travessias textuais. Ela diz: a escrita me compõe desde muito pequena, costurando-se e alternando-se entre o pessoal e o profissional. A Sofia de Letras foi da primeira turma da pós-graduação em Artes Manuais para Educação e tornou-se docente, primeiro estagiária docente, agora docente da pós-graduação em Artes Manuais para Educação. E a sua pesquisa, olha como é que ela coloca, gente, pesquisa as relações entre as artes manuais, filosofia e escrita, principalmente no universo feminino. Sofia, querida, que alegria te ver. Olha só o que eu fui buscar, até mesmo a edição exclusiva do seu livro para a defesa. Eu vou mostrar tudo isso aqui. Não sei se você tem aí um livro original com você, está com você aí? Ahá! Então hoje a gente vai de corpo narradora, contos, mulheres, artes manuais. Seja bem-vinda, querida. Obrigada, Nina. Você consegue me escutar?
Consigo, muito bem. Tá, enquanto você vai aí se acostumando, eu queria trazer uma citação do seu trabalho logo no início, porque eu acho que ele dá um tom, sabe? Ele dá um tom. Então, eu quero mostrar para vocês o livro, que é o 11º volume da coleção Artes Manuais, Aprendizagens e Processos de Singularização, que é a primeira coleção Artes Manuais para a Educação. Agora já está no forninho a segunda coleção. E, Sofia, você acredita que eu estou organizando para todos os nossos livros, que já estão praticamente esgotados, todos os volumes, voltarem a circular, tanto de modo digital quanto físico. Já estou aqui num tricô com um monte de gente que está fazendo coisas e logo eu vou anunciar isso. Olha só, quero começar aqui na página 13. Logo no começo, a Sofia traz uma coisa que eu acho que é... Olha ela dizendo assim: sabe que qualquer artesania não começa quando a gente dá o primeiro ponto, não é mesmo? Eu acho isso. É pelo meio, né? É pelo meio. Vou ler mais um pedacinho. Podia falar que começa quando se tem a ideia de se fazer algo, e ainda assim não seria o começo exato. Se pensarmos muito bem, o começo de um belo bordado, por exemplo, não foi quando este surgiu na mente da bordadeira. Talvez tenha sido no dia em que ela aprendeu o primeiro ponto. Talvez tenha sido antes, quando quem a ensinou estava ainda aprendendo. Essa ideia que você traz desse fluxo contínuo, né? Pensando assim, percebe-se que não acharemos nunca o começo de nada, não é? Começamos sempre pelo meio, no entre. E como eu já gravei um pedaço desse nosso vídeo também é assim, pelo meio. Muito bem. A última coisa que eu queria ler aqui para soltar a palavra para você, que diz assim: este é um livro de contos e artesanias no mundo das mulheres. E se a gente for ver aqui conosco, a grande maioria das pessoas que estão aqui hoje são mulheres, né? E tem aí uma relação que o seu livro, que a sua pesquisa traz de maneira tão evidenciada. Isso foi quando? Foi 2017? 16? 17? 17. Já parece que passou um século, né, Sofia? De lá para cá, como que anda a sua pesquisa? Como que você sente essas intensidades? Como que tudo isso que você viveu, né, tá ainda ecoando em você hoje? Ai, Nina, eu acho que a produção do livro, a pesquisa, foi um divisor, assim. É bem o lugar do entre. E hoje eu acho que o trabalho manual está menos forte, concentrado. Eu continuo fazendo porque eu sou das feitorias. Mas a escrita e as mulheres continuam sempre perto. Esse é o meu lugar de pesquisa também. Como que acontece essa... Acho que a pergunta lá do começo da pesquisa, o que pode um corpo de mulher... inspirado no Spinoza, né? Ninguém sabe o que pode um corpo. Ela continua, mas continua agora na escrita. Lógico que passando sempre pelo fazer, não é uma escrita e um papel branco, né? Mas é uma escrita artesanal, né? É uma escrita artesanal. Eu penso, sabe, Sofia, que de todas as minhas alunas, assim, a que grudou mesmo a escrita com a artesania, né, com as artes manuais, que traz isso assim com uma potência, digamos, de carreira, é você, né? Agora mesmo com esse novo projeto, Travessias, né? É travessia ou travessias? Travessias.
Travessias. Porque o meu grupo de pesquisa, não sei se você sabe, mas eu sou do Travessia. Travessia, grupo de pesquisas, um caldeirão de gente mexendo com escrita, com processos de subjetivação, com produção de singularidades, que é também aquilo que você propõe. Conta um pouco para a gente desse novo projeto, depois eu quero mostrar outras coisas do seu trabalho. Tá. Então, o Travessia surge justamente disso, de trabalhar essas questões. E de uma escrita que não está colada, assim, na técnica, na escrita pela escrita, mas passar pelas experiências. O que é o Travessias? O que é exatamente? É um curso com várias oficinas, com aulas quinzenais, em que cada aluno vai fazer uma experiência, vai passar por uma experiência material, a maior parte delas, né? Para depois ir para a escrita. Enquanto faz... O que é uma experiência material? Por exemplo... Pera um pouquinho, que parece que tem uma aluna sua aqui, ó. Uma aluna minha e sua. Minhas lindas professoras de escrita de si e produção de singularidades. Ai, a maçã! Oi, maçã! Muito bem, desculpa te interromper, mas é que é raro o dia que eu consigo ver um comentário que ficou paradinho ali, achei ótimo. Muito bem, então conta. Então, é um curso com várias oficinas, e aí você estava me falando sobre a questão da materialidade, uma experiência material. Me explica um pouco mais sobre isso. Por exemplo, essa semana a turma da maçã está fazendo pão. Então, enquanto faz o pão, tem sempre uma aula mais teórica, filosófica, né? Essa aula chama-se Entre Formas e Formar-se, em que eu vou discutir com eles o que é forma, o que é se formar, para onde que é isso. Depois eles vão para a experiência, cada um na sua casa, dentro do possível, nessa época em que estamos. Então vai fazer pão, vai amassar o pão, vai sentir a massa. Você usou a citação da Maria Gabriela Lansol, fazia pão, mas dentro de si fazia livro. É tão lindo! E aí é isso, enquanto tá fazendo pão, tá escrevendo, tá fazendo. Depois pensa no que vai ser essa escrita, né? Tem uma proposta de escrita, mas depois pensa. Primeiro escreve, vai acompanhando, vai cartografando isso. Então é sempre esse movimento. E aí são 12 aulas. São 12 aulas. 12 aulas quinzenais. Quinzenais, então uma a cada quinzena. 4 aulas mais... Então deixa eu já avisar. Olha, gente, na descrição desse vídeo tem o link para ir lá para os travessias textuais e fazer essa experiência de processos de escrita e subjetivação junto a essa beleza que é Sofia Amorim. Muito bem. E você está gostando desse papel de professor especialista, de oficineira virtual? Porque agora é tudo virtual, não é? Você imaginou que um dia você fosse uma oficineira virtual? Não. Eu gosto das câmeras ligadas, eu gosto do microfone ligado, eu gosto de escutar a respiração do aluno, eu sou do palco, sabe? Essa coisa do virtual, da câmera me deixa nervosa, mas eu não tenho como propor uma experiência para os meus alunos de se entregar numa travessia, né? No perigo, e não fazer isso comigo mesma. Então, eu estou me propondo vivenciar esse desafio que a câmera me coloca. Muito bem. Deixa eu mostrar um pouquinho. Primeiro eu quero mostrar, depois... Olha só, quando Sofia escreveu a sua pesquisa na pós-graduação, antes de editarmos o livro, ela entregou para cada pessoa da banca uma caixinha. E dentro da caixinha, um facsímile do livro dela, que ela vai mostrar. Olha só, gente, isso é produção de vida, conhecimento, junto às artes manuais, né? Olha que beleza isso aqui. Depois virou, olha, tudo colado, tudo impresso,
impresso, colado. Tem até uma página que é toda... Essa página foi para o livro, essa daqui? Ela foi sem estar cortada. Eu queria ter cortado cada um dos exemplares. Olha que coisa mais maravilhosa. Então ela fez, me lembrou muito a tese. Eu também, Sim. na qualificação, fiz várias. Depois na defesa, fiz várias. Tudo manual, tudo colado. É uma coisa assim, maravilhosa. Deixa eu pegar uma parte. Olha isso aqui, gente, que delícia. E aí surgiu o livro da coleção, mas para surgirem esses dois, precisou surgir, digamos assim, o volume 0, o volume da experiência. Dá uma olhada, gente, mostra, Sofia. Nina, esse livro ele é o bebê do seu, né, da tese. Eu preciso dizer o quanto que ele é bebê do seu, né, filhote do seu, inspirado. Você sabe que para uma professora, isso é a coisa mais importante da minha vida, sabe? Porque fazer, para mim, eu faria, mas ver outras pessoas, é aquilo que a gente chama de produção de produção. Ver outras pessoas afetadas e construindo a partir daquilo que você imaginou sozinha, é genial, sabe? Mostra aí, abre um pouquinho, mostra um pouco das coisas e fala sobre como foi sua experiência de construção, não só desse objeto, mas da pesquisa. Eu estava muito indo numa pesquisa no começo, né? A Nina vai lembrar disso, uma pesquisa muito caretinha molar. E aquilo me incomodava, porque eu entrevistava... Molar quer dizer muito dura, tá, gente? Eu vou traduzindo aqui. E aí, assim, aquilo não fazia sentido para mim. E numa das conversas com a Nina, eu mostrei uma página de um diário, ela falou, a sua pesquisa? E aí eu, uau! Então eu comecei a... Deixa eu fazer uma fofoca. A Sofia Amorim, ela tinha um fichário de citações. E eu olhei aquilo, claro, no papel de docente, de produção de vida, existência, essas coisas. Eu falei, não, usa. Mas por dentro eu falei, ai, que inveja, jamais conseguirei fazer um fichário de citações. Mas não podia falar aquilo para a aluna, né? Mas é uma coisa maravilhosa, sabe? Como que essa mente organizada também produz. Né? E quando ela se abre para, digamos assim, desconstruir certas amarras que apequenam a alma, surge essa beleza chamada Sofia Amorim e sua pesquisa. Pronto, fiz um intervalo, mas vai aí. E aí eu fui produzindo, e enquanto lia todos os autores, enquanto escutava as entrevistas, eu comecei a produzir o livro. Então, eu dividi em partes, cada parte relacionada a uma artesania. A primeira, e são todos contos, eu decidi ir para a literatura fantástica, contos todos no âmbito do fantástico. Olha então, só, um dos contos, O Vestido Vermelho, está na Urdume, na revista Urdume, de número 4, se não me engano. Na Urdume 4, gente, olha que beleza. Tá aqui, O Vestido Vermelho. Porque é isso, quando você começa a pesquisa, você acaba afetando a editoria de uma revista, afetando uma pessoa que te convida para uma oficina, se afetando e bancando suas próprias ideias, como fez Sofia ao produzir as travessias textuais, não é? Segue aí, eu vou interferindo, tá bom? Mas vai seguindo. E então eu fui, o livro ele é todo cheio de detalhes, né? Todas experiências, eu fui experimentando. Tem conto que primeiro eu escrevi o conto, depois eu vim para o livro. Tem conto que primeiro eu produzi muito, para depois chegar no conto. Esse aqui é o do Vestido Vermelho. Legal. Eu fiz inclusive Pena que tem essas letrinhas na frente, né? Mas lá no YouTube, depois não vai ter letrinhas na frente. Eu vou Olha só, tem uma fala comprida aqui, eu estou vendo. Posso ler, Sofia? Pode.
Vamos ver de quem. Não consigo ver quem é, porque as letras não tem nomes, né? São um monte de letrinhas juntas, mas vou ler. Quando eu conheci o livro da Sofia, alguém que te conhece. Fiquei tocada por esse trabalho. Vê se você sabe quem é essa. Deixa eu ver. Difícil, né? Aqui não tem nome. Que faz o seminário comigo. Muito especial. Das manualidades também. Muito bem. Olha só. Fiquei tocada por esse trabalho tão maravilhoso. Mal sabia que meses depois, faria seminário com ela e teria o privilégio de ver esse bebê nas minhas mãos. Olha quem está aqui. Deise Cristina Santiago. Sim. Ai, que delícia. Muito bem. Segue aí, querida, que agora ficou um monte de letras no seu rostinho para mim. Eu não me conformo com esse Instagram. Eu gosto de ver tamanho gigante, sabe? Muito bem. Segue aí. Então, e aí, enquanto eu ia fazendo crochê, por exemplo, eu fiz muito crochê para conseguir chegar nos contos. O tricô, eu gosto tanto dessa página que a Helena... É demais, me dá uma saudade dela. Conta desses papelinhos que você colocou com alfinete. Qual que era a história? Tinha a ver com mulheres que traziam uma potência, não era isso? É uma menina que, para cada vez que ela passa por uma experiência que marca muito, ela vai ficando nervosa e vai fazendo um crochêzinho. E é um crochêzinho que não tem utilidade nenhuma. E aí, quando chega em casa, ela alfineta no papelzinho. Aqui são os crochêzinhos inúteis, né? Assim, entre aspas. E aqui dentro tá o conto. Ela guarda o seu crochê com o papelzinho dentro de uma gaveta. E esses daqui são as palavras, com uma palavra que marcou essa experiência. Então, cada vez que ela passa por uma experiência, ela faz um crochêzinho. Crochêzinho é o jeito dela, sabe? Aquela coisa, aquela energia. Para fazer tricô, eu entrei num labirinto, fui fazer o tricô de meia e me veio aquelas mulheres que ficam fazendo tricô, faz tricô. O tricô de 5 agulhas, vamos fazer um intervalo aí. Os tricô de 5 agulhas. Você está sabendo que semana que vem a gente vai ter o webinar? E aí, a gente vai falar de todo esse currículo dos trabalhos manuais na educação steineriana, e um dos pontos, assim, nervosos, digamos, do currículo é justamente o tricô de 5 agulhas que produz essa meia. Pronto, segue em frente. E um labirinto no pensamento. O tricô de 5 agulhas, ele é perigoso, assim, tanto que no livro impresso... Eu quis colocar o conto em cima do labirinto para ser difícil de ler, porque foi difícil de escrever, porque é difícil de viver o tricô de 5 agulhas. Exato. Dá para ver aí, gente? Olha lá, o conto, para você ler, você tem que fazer um esforço que... Vou falar um pouco dessa técnica que você utilizou, que eu também utilizei várias vezes na tese, que é a tal, o duplo têxtil, né? Então, você está produzindo um pensamento e uma escrita, a meia não é a ilustração daquele pensamento e daquela escrita. A meia é o modo como aquela escrita foi produzida. Exatamente. Não é mais ou menos assim para você também? É exatamente isso. Eu apelidei essa metodologia de duplo têxtil. Porque eu também fazia assim, cada coisa que eu tinha que escrever, eu escrevia numa técnica. Escrevia num bordado, escrevia numa tecelagem, assim foi. Ai, gente, aqui não posso apagar o meu microfone, mas olha a cachorrada. Segue, Sofia. Não, eu acho que eu queria terminar com o corpo da mulher, que é um lugar muito cheio de tabu. E aí, quando eu fui fazer isso, embaixo de tudo isso, né? Enquanto a gente faz texto, enquanto a gente faz pano, a gente tem corpo.
Então, Sim. e a gente tem várias camadas, né? Não todo mundo, não quero generalizar, não quero entrar no universo da generalização, mas existem essas camadas, né? De vários panos, eu não sei se dá para enxergar. E aí eu Dá fiz sim. esse corpo que vai, né? Que chega ao nu e que é um escândalo. As pessoas vão levantando as saias, vão ficando incomodadas. Na hora que chegar na calcinha, elas param. Eu falo, não, pode levantar a calcinha. Isso. E a história dessa figura é demais, porque eu desenhei e levei para o meu marido ver. Perguntei para ele, tá proporcional, assim, tá um corpo mais ou menos? Ele desenha bem, né? Ele parou, ele falou, não, tá ótimo. Eu falei, que bom. Então, tipo, vou pintar e levar para o meu livro. Ele, você vai pôr isso no seu livro? E depois ainda vai mostrar no Instagram. Depois vai mostrar no Instagram. Aí eu falei, vou pôr. Ele, não, mas você não pode. Por que eu não posso pôr um livro, ou um corpo no meu livro? E ele falou, mas é que seu livro é tão delicado. Eu falei, você nem sabe o que eu vou fazer? Aí eu falei, você sabe que eu continuo tendo peito, bunda, vagina, tudo, enquanto eu costuro e bordo, porque o corpo também não é só corpo potência, mas é corpo físico, também existe, né? E a mulher não tem o direito de ter um corpo, só o bordado. Eu acho interessante isso aí que você está falando. Uli, ai, tira essas cachorrinhas daqui, bem. Eu acho interessante, nossa, insuportável, é só começar a falar, elas começam a latir. Eu acho interessante isso que você está falando, por quê? Porque durante o final do ano passado, eu fiz uma experiência porque meus autores de referência são todos homens brancos e eurocentrados. E aí eu falei, gente, tem que acabar com isso em algum momento, né? Porque você vai para a universidade ser atacado por essas coisas. E aí eu comecei a ler, todos os dias eu trazia só autoras mulheres. E aí, de preferência, mulheres. Bem, aí, o que eu comecei a perceber? Que a noção de corpo que a gente tem lá no Spinoza, lá no Deleuze, lá nesses moços, era completamente diferente da noção de corpo que depois da calcinha ainda existe uma coisa. Deixa eu pegar ela aqui. Então, isso tem desde lá, né, naqueles campos de estudo, eu tenho tentado investigar como o corpo feminino, na filosofia, na literatura, é corpo. E como corpo, na filosofia, na literatura, masculino, é um universal abstrato. Que nojeira! Exatamente! E aí eu tô ferrada, por quê? Porque eu tô tendo que lidar com os meus autores de uma outra maneira, falar de corpo de uma outra maneira, que vocês jovens têm muito mais proximidade do que eu, por exemplo, assim, porque vocês já estão nessa pegada de questionar esse corpo feminino, esses peitos, essas mamas. Nós, com 60 anos, não fomos acostumados a isso, né? O nosso corpo era até a calcinha, e olhe lá! E olhe lá, imagina levantar a saia, né? Muito legal. Ai, já está acabando, você acredita? O que mais que você tem para nos dizer? Porque a gente agora já tem que ir terminando. Ai, Nina. Mas foi tão rápido, não foi? Passou rápido demais. Eu separei uma outra coisinha aqui, mas acho que eu nem vou ler, vou deixar para você fazer uma mensagem final. Não, pode falar. Sabe o que eu tinha separado? Eu tinha separado a bordadeira. Porque a bordadeira é uma mulher tão interditada. Vamos marcar uma outra conversa para falar da bordadeira? Sim. Tenho muita vontade. Sim. Porque essa mulher do interdito, né? Vou ler só um pedacinho para mostrar, para ninguém ficar com aquela coisa, falou, mas não citou. A mão acetinada bordava. Era pálida e ligeira,
e precisa e perfeita. A questão da perfeição vale uma conversa só para ela. Vamos fazer isso? Perfeição e bordadeira. Pronto, mensagem sua final para a gente ir encerrando. Ah, Linda, não sei o que falar. Eu acho... Fala do Travessias. Ai, fica o convite. A partir de setembro, meio de setembro, eu vou começar uma turma nova. E eu tô muito feliz, Nina. Você sabe o quanto você me inspira, né? E quanto é produtivo, tá lindo de ver a produção dos alunos, assim, é sensacional, é incrível. E tá colado junto com a experiência, não é aquela coisa da técnica dura. Ai, preciso escrever uma poesia. Óbvio que tem a questão. Eu provoco com a forma. Eles estão com o desafio da forma essa semana de escrever uma poesia. Lembre-se sempre, a vida produz formas. Não é negá-las. Não é negá-las. Nunca! Negá-las é produção de metafísica, é negar a Terra. A Terra é forma, né? Exatamente. A questão não é só forma, tem as intensidades, as forças junto. A minha mãe até colocou lisinho, não, que foi uma das oficinas que eu fiz com você. Nossa, não parou de subir, ficou naquele comentário. Pode falar. Uma das oficinas que eu fiz com você, logo no começo, que uma moça perguntou assim, ai, mas a gente estava enchendo perna. E aí a moça perguntou assim, mas não tá ficando lisinho. E eu nunca vou me esquecer, eu sempre conto essa história do lisinho não! Ai, gente, de vez em quando eu me dou mal. Ai, foi excelente até hoje essa história. Gente, porque a nossa estética é a estética do liso. Como se a perna de alguém tivesse que ser lisa, de plástico. Como se a perna de uma boneca tivesse como referência a boneca de plástico. Ai, não posso bater na mesa. Bem, tem muito assunto, né, Sofia? A gente tinha que conversar mais, né? A gente nem tem tempo. Queria agradecer todo mundo que esteve aqui, especialmente a Sofia. Tá vendo? Eu tenho uma lista de coisas que eu tenho que falar. Se eu não anoto, não falo. Gente, não vai embora enquanto eu estiver falando essa lista de coisas, não. Espera que é tudo coisa potente, como foi essa conversa com a Sofia hoje. Webinar, a partir de segunda-feira, todos os dias, às 15 horas, tá? Aí, o percurso da boneca dessa, que enche e fica lisinha, não. Tá aberto. O Bebê Estrela Online, tá um curso maravilhoso. As pós-graduações estão com inscrições para interesses abertos e com o processo seletivo da pós-graduação, o currículo dos trabalhos manuais na educação steineriana. Apoiem o canal, por quê? Porque a partir do dia 31 de agosto, todos os dias eu vou estar no canal fazendo o Almanaque Antroposófico, eventos, tudo que acontece no meio antroposófico, antroposófico e Waldorf, notícias, as práticas diárias vão estar todas lá. Então, quem quiser mandar e divulgar coisa, já pode começar a me mandar, tá? A partir de 1º de setembro, se você tiver um evento, alguma coisa, me manda que eu coloco no Almanaque. Aí, por fim, semana que vem, aqui às 16 horas, com a Vanessa Sanches. Sensacional. E entrem na descrição desse vídeo, cliquem no Travessias Textuais e conheçam o trabalho dessa beleza chamada Sofia Morim. Gratidão, querida. Está marcado a bordadeira e a perfeição. É a nossa próxima conversa, tá bom? Ótimo, combinado. Um beijo, tchau, Nina, gente. Obrigada.